Olá pessoal, estamos começando mais um Segunda Opinião. Dessa vez a gente está começando aqui uma entrevista especial com a doutora Luana Campos, onde a gente vai discutir muitas das questões que estão gerando polêmica nos últimos dias. Inicialmente, doutora, eu gostaria de dizer que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. Eu conheço algumas mulheres que atuam no Judiciário, no Ministério Público. Eu tenho admiração por duas pessoas, duas mulheres. É a senhora, que eu conheço o seu trabalho, e a outra é a doutora Denise Bonfim. Sim. Essa eu tenho um carinho especial de longa data, uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Aliás, ela não faz muito esforço para a gente gostar dela, né? Foi no meu caso, né? Exato. Dos últimos dias a gente tem visto uma polêmica muito grande. Eu acompanhei suas entrevistas, algumas notícias que saíram ontem, algumas declarações suas, assisti a senhora no Gazeta Entrevista, no AC 24 Horas, e vi que há muita polêmica em relação a algumas coisas. E eu notei, por tudo que vem acontecendo, que parece que há, por parte do IAPEM, em relação aos presidiários, uma decisão de não facilitar a vida de ninguém, mais do que isso, prejudicar, atrapalhar. Não sei se é assim que a senhora entende, com relação às decisões que foram tomadas. Como é que a senhora vê essa questão? Ele parece má vontade em tudo ali, né? Há uma política, né, do atual governo de repressão, né, de repressão. E a vara de execução, muitos questionam, né, justamente os meus posicionamentos. A vara de execução penal, ela tem como jurisdicionado a pessoa presa, a pessoa encarcerada. A gente trabalha com a Constituição Federal e com a Lei de Execução Penal. Esses dois instrumentos legais, eles trazem as obrigações dessas pessoas presas, mas eles também trazem os direitos dessas pessoas presas, né? E aí a gente vem tentando amenizar essa situação de conflito. A retirada de várias, né, regalias e até direitos desses presos, né, sem a contrapartida do Estado de dar o estudo, de dar o trabalho, de dar assistência social, educacional necessária a esse preso. Né? E as coisas não podem acontecer dessa forma num sistema lotado, porque o risco de rebelião é iminente, né? E ali não estão só pessoas presas, estão também agentes públicos. Então eu tenho sempre esse cuidado, essa ponderação de direitos, né? Alguns interpretam que há uma intervenção indevida minha em ato administrativo, mas eu não vejo dessa forma. Por quê? Nós temos um princípio constitucional da igualdade. Todos são iguais perante a lei, em direitos e obrigações. Se assim o são, não se pode restringir regalias para determinado pavilhão em detrimento dos demais. Se vamos proibir, por exemplo, o cigarro, né, a polêmica do cigarro, se vamos proibir os televisores e rádios, que essa proibição se estenda para todos. Não existe de forma alguma essa informação errônea dada pelo IAPEM, que eu estou lendo aí, de que no O existem presos perigosos de facção. Não, os presos de facção e perigosos, eles estão no presídio que se chama Antônio Amaro. É outro regime. Que é o do RDD e de segurança máxima. O complexo Francisco de Oliveira Conde, ele abriga presos que estão também faccionados, mas todo o presídio está dividido, né? Então não é só o O que possui faccionado. Então isso não justifica, a justificativa tem que ser conforme a Constituição Federal. Eu não posso, como magistrada, me omitir a decidir. Né? Então, eu tenho, pelo artigo 66 da Lei de Execução Penal, a competência de corregedoria dos presídios, né? E de adotar as providências para a regularização da situação desses presídios, sob pena de eu ser até responsabilizada. Isso, né? que eu percebo. Eu acho que as pessoas não sabem que se a senhora não agir, a senhora pode ser cobrada pelo Conselho Nacional, pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, se não tomar uma atitude com relação a essas questões, né? Exato. O Conselho Nacional de Justiça, ele é muito enfático nisso, né? De que, inclusive, na última inspeção, que foi no ano passado que eles vieram, eles me cobraram até se eu estava acompanhando as verbas vindas do DEPEN,
verbas federais. E eu fiquei surpresa, porque eu achei até que não era atribuição minha acompanhar a vinda de verbas. Eles falaram, não, doutora, a senhora está acompanhando essas verbas federais que estão vindo? Eu digo, não, de fato eu não estou acompanhando, né? E aí foi o momento que eu expedi ofício para o Tribunal de Contas da União, buscando informações se eles estavam fiscalizando. Então eu vi que o meu papel é bem maior do que as pessoas, né, até as instituições e até o próprio Poder Judiciário pode não entender, né, essa violência que a gente enfrenta aí fora e achar que isso tudo é reflexo, né, de regalias, de benefícios que se dá dentro dos presídios. Não é, você pode observar que os presos estão 24 horas trancados, sem direito nenhum, né, em um estado de exceção, a verdade é essa, num estado de exceção, e os crimes estão aí acontecendo, né, aí fora. Então, são eles que ficam ordenando os crimes aqui fora? Como que é isso, então? Como que entra o celular, né, para se falar aqui fora? O presídio tem aquele scanner corporal de aeroporto, né, tem raio-x. Então, vamos ser prudentes, vamos ser razoáveis, né? A população tem que entender o papel, meu papel na qualidade de juiz da Vara de Execução Penal, que o meu jurisdicionado é outro, né? É realmente a pessoa criminosa. E nós temos os 3 papéis da pena, né? Que é o exemplar, o punitivo e o ressocializador. Que o ressocializador tem sido deixado de lado, infelizmente. Negligenciado e muito. Doutora, a senhora, inclusive, se eu não me engano, é a notícia da hora, ou a C24 Horas, traz a notícia de que a senhora teria alertado que o governo está forçando uma rebelião para haver mortes para adquirir verbas federais. Isso procede? As denúncias, são várias denúncias que vêm aqui para a vara, né? Houve essa denúncia de que não seria o governo, né? Seriam pessoas do IAPEM, algumas pessoas do IAPEM têm interesse em uma rebelião para que essas pessoas morram lá dentro e eles consigam vir verbas federais. Tenho até notícia de que estão lá para Manaus, onde aconteceu aquele episódio, né, nós, agentes daqui do sistema nosso, para verificar como eles estão reestruturando o sistema. Né? Então, assim, são denúncias, na verdade, né? Denúncias que a gente recebe e eu passo para o público, né? Até porque se houver essa intenção, né, eles abortem, porque isso não é o adequado ter uma rebelião, né? Não morre só criminoso, como eles acham, vão morrer agentes penitenciários, né, também. E né? até inocente, doutora, porque não sei se a senhora acompanhou essa semana, nos Estados Unidos houve a absolvição de 4 jovens negros que tinham sido condenados 70 anos atrás. E eles morreram na cadeia. E somente agora, em 2019, veio a absolvição, falando que eles são inocentes. Então, há uma grande possibilidade que exista também pessoas inocentes nesse sistema penitenciário que nós temos e em outras partes do Brasil. Exatamente. A gente constantemente vê pelo Brasil, né, erro judiciário em relação a prisões. Então, pode sim haver pessoas, né, inocentes lá dentro. Com certeza. E outra coisa que as pessoas não percebem é que ali estão presas pessoas que cometeram crimes, mas há a possibilidade de, em breve, ter um parente nosso, um filho, um irmão, alguém. Eu não posso me garantir nem por mim, porque daqui a uns dias não sei o que pode acontecer com a minha vida. Imagine um filho, um parente, né? Todos nós, é isso que eu digo, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Certo. Todos nós podemos cometer um deslize na vida em algum momento, né? Algum momento de raiva, né? Em algum outro momento. Então, qualquer um de nós pode ser a gente ou pode ser um parente nosso, né? E aí, quando a situação muda de cenário, né? Agora eu tenho um parente, então tá tudo errado, né? E a gente não pode, né? Nós temos uma Constituição Federal muito linda, excelente, né? A gente tem que torcer para que ela dê certo, para cobrar do governo, cobrar dos nossos parlamentares as políticas públicas necessárias para o bem-estar de todos, não é verdade? Doutora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, aí a gente volta já para a gente dar continuidade a esse papo, que está muito bom. Excelente. Existem poucas coisas na vida mais marcantes que o primeiro amor. Viva esse sentimento com a OK Magazine. Ofertas Primeiro Amor OK Magazine. Calças jeans masculinas a partir de R$ 89,90. T-shirt aleatório masculina R$ 69,90. Vestido R$ 119,90. Sapatilha R$ 79,90. Aproveite as ofertas e viva esse sentimento com a OK Magazine.
Doutora Luana, voltando um pouco, a senhora falou sobre essa questão de provocar uma rebelião. Esse caso do cigarro é um caso bem interessante. Eu fui fumante durante muito tempo e a gente sabe como é que uma pessoa fumante, quando ela é obrigada a largar o vício de imediato, como é que fica? A pessoa fica nervosa, fica estressada, isso numa situação em que existam dezenas de pessoas dentro de um mesmo ambiente ali, é um estopim, né? Com certeza. Que bom que o senhor entende isso e tocou nesse ponto, né? Porque as pessoas que têm o vício, né? Se o IAPEM quer tolher, retirar esse vício, ele tem que dar o tratamento médico também, né? Para que a pessoa se acostume. Tratamento médico, né? Atendimento psicológico, Exato. tudo isso. Por isso que eu falo sempre em prudência, né? Em razoabilidade, em proporcionalidade. Não adianta você querer vir com política de segurança pública impactante, só para mostrar para a sociedade ou dar uma sensação de segurança que não existe. A verdade é essa, não está havendo isso, né, essa segurança. Outra questão também muito similar é a questão do sexo. O sexo é uma necessidade fisiológica da gente. Então as visitas íntimas, que também não foi proibida, mas foi dificultada, né, de certa forma. Isso tudo eu vejo como uma forma de tentar, como a senhora mesmo falou. Mas na entrevista de ontem, a senhora citou a questão do machismo. Eu achei bem interessante e também fiquei analisando. Inclusive, a senhora citou o vice-governador como um dos homens da segurança e eu entendi como um dos que também lhe tratam um certo machismo. Como é que é isso? Certo. Na verdade, com o vice eu nunca tive contato nenhum, né? O que eu me referi é que são militares e eles têm uma visão diferenciada de segurança pública, né? Sim. Então, hoje, acredito, a gente precisa de gestores. Né? Eu estava até vendo uma reportagem da Alene Petecão com relação à nomeação de coronéis, né, para a saúde. Sim. E eu concordo, eu acho que nós precisamos de gestores. Nós não precisamos de pessoas que tragam, por exemplo, para a sua experiência militar. Né? Eu acho que não é essa a finalidade, né, da administração pública. O que eu sinto, né, e a maioria das mulheres sentem, eu creio que elas podem dizer também, se o senhor entrevistar várias mulheres, que elas sofrem diariamente o preconceito de estar em cargos altos por serem mulheres. Ainda mais numa vara aqui que eu lido com homens todos os dias, né? Então, assim, obedecer a ordem de uma mulher, né? Então, a gente vê risadinhas, né? O que eu participei foi apenas de um episódio com o secretário de Segurança Pública, não foi com o vice-governador, deixando claro, né, em que estive numa reunião e eu percebi que ele, ao falar, se dirigia apenas aos homens, né? Quando o fato dizia respeito a presídio. Então, eu me senti realmente ofendida, né? Eu acho que é uma falta de respeito com a mulher, né? E a gente enfrenta, a mulher ela não pode colocar uma roupa mais curta, ela não pode colocar um decote, porque ela está provocando, não pode ser para si, né? Enfim, nós temos que tirar essa mácula, né? Isso do Brasil, desse machismo, né? Hoje várias mulheres, como o senhor falou, desembargadora Denise, né? Uma desembargadora respeitada, está no cargo, né? É uma mulher de fibra, né? E eu também tento fazer tudo, eu faço tudo dentro da legalidade, né? Vi na internet, fiquei muito triste, juíza do PCC, juíza maconheira. Eu não vi isso ontem, né? doutora. Assim, Aquela entrevista... a minha filha ficou muito abalada, né? Uma jovem, minha filha ficou muito abalada, né? Teve um que disse assim, está chegando a sua hora, né? Olha, quem quiser investigar a minha vida, minhas contas estão em aberto, eu só tenho uma casa e um carro, eu já disse, né? Diferente de muitos agentes públicos que têm fazendas, né? Tem carros, eu não vivo recebendo diárias, né? Em viagens aí que não sei para que esse monte de viárias se a gente tem um problema de orçamento no estado ou até no país, né? Então, assim, eu vivo para o meu trabalho e para a minha família. E eu realmente só procurei, né, me defender, porque em princípio eu até... a gente opta por recuar um pouco por ser juiz, né? Ter uma maior privacidade. Mas eu optei por tornar público, primeiro, porque eu considerei uma campanha difamatória da presidência do IAPEM a meu respeito. Né? Um simples assunto de visita íntima entrar, ele transformou, né, numa discussão. Um cavalo de batalha também, desnecessário, né? Então, eu acho que chegou o momento, sim, de eu me defender e da sociedade saber, né, quem eu sou. 15 anos de magistrada, natural de Rio Branco, minha mãe é de Tarauacá, né? Enfim,
pode procurar toda a minha vida, eu não tenho nenhum processo registrado, nem corregedoria do tribunal. Pode até ser que agora eu responda pela questão do código de ética, né? Porque eu estou vindo a público falar tudo isso e o juiz não pode falar algumas coisas, né? Pode ser que agora venha algum processo, mas eu estou pronta aqui, com fé em Deus de que tudo vai dar certo. Doutora, eu vi ontem, eu achei um absurdo a entrevista da senhora na TV Gazeta. E alguém lhe pergunta se a senhora é do PCC. Exatamente, né? Eu achei isso de um desrespeito, E eu gostei da sua resposta. Eu sou concursada, eu gostei, foi firme. Sou concursada, mas eu acho também, né, que está na hora das mulheres, de algumas mulheres, os movimentos de mulheres lhe darem apoio também, porque esse é nítido como a senhora está sofrendo eu peço ajuda a todas as mulheres, né? Gente, a gente tem que se unir, as mulheres têm que se empoderar e apoiar umas às outras, né? Uma ficar achando, não, vou me calar, né? Porque não é comigo, é com ela. Hoje é comigo, mas amanhã pode ser com qualquer uma, né? Então eu peço o apoio sim das mulheres, né? Vamos nos empoderar, vamos exercer os nossos direitos e vamos cobrar das autoridades as políticas públicas voltadas para as mulheres, que são deixadas muitas vezes de lado. Senhora, a gente falou agora há pouco sobre os celulares e um dos argumentos para não ter televisões no pavilhão O seria a falta de tomadas. Para não ter o cara botar carregar o aparelho eletrônico, Mas né? a senhora não acha que o aparelho eletrônico, a medida para combater o aparelho eletrônico devia ser, como a senhora falou, lá na entrada do presídio? Para evitar, né? Quer dizer, se você proíbe algo que poderia ser benéfico para o preso, porque eu creio que na sentença não diz que o preso deve ser tolhido de receber informações, eu acho que isso não faz parte da pena. Não faz parte. Então, o que a televisão traz isso? Eu acho que lá na frente eles deviam ter retirado os celulares. A lei, sabe? A lei deveria... apesar de o televisor e o rádio ser considerado uma regalia, eu até nem penso assim. Por quê? Porque aquelas pessoas estão ociosas o dia inteiro, elas não estudam, elas não trabalham, elas ficam aqui só maquinando, né? Sabe lá o quê? Né? Então, o televisor, pelo menos para que ele... Tem muito preso ficando doido, né? O que é pior, ele vai sair doido e vai fazer um crime pior, né? Então a gente tem que pensar também nesse aspecto que o ser humano ele é um ser racional. E isso vai afetar a mente. Você proíbe ele de pensar. Né? Exatamente. Então, assim, na minha opinião, até o televisor, que eles estabeleçam, então, os horários que podem assistir, né? Ou os então canais, que eles façam um local coletivo, né, para que todos tenham acesso a um programa, a vídeos educadores, né? Essa forma, por exemplo, que eles dizem de não ter tomada, é até desarrazoado, porque aqui é quente. O senhor não acha que é muito quente o estado lá? Sim. Né? Então, os presos estavam lá sem ventilador, né, numa cidade quente como a nossa, né? E o ventilador não é digo aqui para a população, muitas vezes pensa que é o Estado não está custeando nada. O ventilador é a família do preso, o televisor é a família do preso, o cigarro é a família do preso. Tá? O Estado não custeia essas despesas, tá bom? Deixando claro aqui para os ouvintes, internautas, né? Então, a gente precisa ter realmente um pouco mais de respeito, né, com as situações e compreender que aquela pessoa não terá uma prisão perpétua. E se ela sair de lá um homicida, né, por qualquer motivo, ou um desequilibrado, nós aqui fora que vamos sofrer. Doutora, nós geralmente fazemos 2 blocos, mas eu vou fazer mais um bloco com a senhora. A gente vai fazer um intervalozinho, porque ainda tem algumas coisas que a gente gostaria de conversar, tá bom? Tranquilo. Existem poucas coisas na vida mais marcantes que o primeiro amor. Viva esse sentimento com a OK Magazine. Ofertas Primeiro Amor OK Magazine. Calças jeans masculinas a partir de R$ 89,90. T-shirt aleatório masculina R$ 69,90. Vestido R$ 119,90. Sapatilha R$ 79,90. Aproveite as ofertas e viva esse sentimento com a OK Magazine. Vamos iniciar o terceiro e último bloco e eu gostaria de lembrar novamente uma parte de uma fala sua ontem, que o presidente do IAPEM teria interesses políticos e que essa celeuma toda seria uma forma dele se
se projetar. Como é que é isso, doutora? A senhora tem percebido essa necessidade por parte do IAPEN? Eu vejo isso, porque o presidente do IAPEN ele já foi candidato, né? E nós estamos próximos das eleições agora para vereador, né? E ele quer mídia, né? Ele quer mostrar para a população que ele está combatendo o crime, né? Que ele está tentando... E para isso ele se utiliza da imprensa, né? Infelizmente a imprensa em alguns momentos não entende o que a decisão judicial disse e transmite até para quem está lendo, né, ou vendo informações erradas, né? E por isso que eu resolvi, eu não quero criar instabilidade entre poderes, né? Eu estou sempre apta ao diálogo, mas eu não vou deixar que o meu nome se torne palanque político, de forma nenhuma. Seria mais ou menos assim, eu estou combatendo o crime, mas a doutora juíza não me deixa. Exatamente. Se você perceber todas as falas e tudo que vem sendo publicado, o senhor vai perceber que o intuito dele é esse, né? Me transformar na defensora do criminoso, na juíza da facção, né? E ele é o cidadão que está salvando, né, a sociedade acriana dos criminosos. A senhora falou também uma coisa que eu achei interessante, que eu sempre digo. Eu até vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas quando a gente quer perceber que uma pessoa é idiota, a gente, quando ela fala daquele jeito, está defendendo bandido, para mim é bandido. As pessoas, para mim, o cara disse isso na minha frente, a pessoa disse, essa é uma pessoa Falaram idiota. isso de mim na internet. Né, a pessoa que diz isso para mim, ela não tem formação política, não tem formação nenhuma sequer, é um idiota completo. E a senhora falou agora há pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de defender o direito. Não é defender o preso. Defender direito é uma coisa, defender o preso é outra. Com certeza. O senhor tocou num ponto crucial, né? Quando o preso é condenado, até a condenação, o juiz, ao estabelecer a sentença, ele vai olhar o crime que ele praticou. A partir do momento que ele entra para mim aqui já condenado, eu não posso olhar o crime, porque ele não pode ser penalizado pelo crime. Porque se for hediondo, o juiz já considerou hediondo e aplicou a pena tal qual é um hediondo, né? Então aqui a gente avalia o tempo, o regime, os deveres e os direitos que eles têm. O preso, todos não sabem, o preso ele só é tolhido de um direito, que é a liberdade. Exatamente. Todos os demais direitos estão lá na lei. Não sou parlamentar, deixando claro. Quem cria a lei é o parlamentar, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Então, se alguém quer alteração legislativa, se o povo quer, eles têm que pleitear junto aos legisladores. Eu só estou aqui para aplicar a lei. Como a senhora disse também, não temos prisão perpétua, essa pessoa vai para a rua, volta para a rua em pouco tempo, né? E essa pessoa volta um expert em crime, né? Com certeza. Você vê que a fração por um crime de roubo normal é 1/6, né? Então, o cidadão te assalta a mão armada, ele vai cumprir 1/6. Ele está solto muito logo, se ele não tiver outros processos, né? Então, se a legislação é fraca, né, e condizente com o crime, que não pode ser a juíza da execução culpada por esse fato. Correto. E a senhora também falou, eu estou pegando muito do que ouvi da senhora nesses últimos dias. E eu apoio, dizem que jornalista não pode ter opinião, não pode opinar, mas pode e deve. Eu acho que o jornalista tem lado, tem posição, e ele tem que se manifestar com relação a isso. Eu tenho ouvido, visto na televisão, e eu completamente a favor do que a senhora coloca. E a senhora colocou também a questão do interior, das periferias, das pessoas que são levadas pelo tráfico, pela ausência do Estado. O tráfico obriga as pessoas, o jovem, você vai ter que ir para o tráfico. A senhora tem acompanhado isso também? Muito. Esse é o maior problema. São muitas mães, muitas pessoas presas mesmo, narram diariamente para mim nas audiências ou aqui mesmo, que são obrigadas a se filiarem. Eu moro no bairro Calafate, lá domina a facção tal. Então eu tenho que colar com essa facção e eu sou obrigada a fazer assalto, eu sou obrigada a traficar drogas, né? Então isso é muito grave. O Estado tem que se fazer presente nesses bairros. Não é uma ocupação como é feita de uma semana, né? É uma ocupação policial e depois uma ocupação com serviços assistenciais, educacionais, né, para que haja de fato o controle dessa criminalidade. Se o senhor tem um estudo que foi feito pela UFAC mesmo, né, no ano passado, a maior parte das pessoas presas estão entre 18
e 27 anos. Então, são pessoas muito jovens, que ao contrário do que muitos pensam, eu acho que tem sim capacidade de se ressocializar. Com certeza. E agora vamos comentar, para a gente finalizar mesmo, e dar para a gente fazer mais blocos e mais blocos. A decisão de ontem do desembargador Samuel Evangelista, a senhora não pode comentar, né? Mas como é que a senhora, assim, como é que a senhora acha dessa Então, posição? o recurso, ele é natural da nossa atividade, né? Eu sou uma juíza de primeiro grau, então é natural, né? O desembargador tem um entendimento diferente do meu, pelo que eu vi por alto, né? Ele entende que ali é caso de mérito administrativo, né? Que é da administração que tem que dispor sobre televisor e outras situações e que não deveria haver a intervenção do judiciário. Foi mais ou menos esse o entendimento dele, né? Só que eu julguei com base no princípio da igualdade, que é um princípio constitucional, né? Então, eu entendo que a minha decisão está certa, mas ele também, a decisão dele, ele entende que está certa, né? Então, desse lado, nós só vamos efetivamente saber o que está dentro do direito quando houver o julgamento pelo nosso colegiado local e isso seja levado até para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal. Não sei se é do conhecimento, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que o Brasil encontra-se, com relação ao sistema carcerário, em um estado de coisas inconstitucional. Né? Por quê? Porque o Brasil, ele não respeita nenhum direito, não cumpre a lei de execução penal. Isso é até alvo, né, deveriam fazer denúncia junto ao comitê, naquele comitê interamericano de direitos humanos, porque exatamente. O Brasil, ele aderiu a vários tratados de direitos humanos e ele não cumpre esses tratados. Então, eu acredito que o próprio Supremo, né, ao ler até minha decisão, que foi embasada na Constituição Federal, né, vai entender esse contexto que foi dada a minha decisão. Não quis entrar em mérito, entendeu, do IAPEM, se a competência é dele, se é minha. Eu não quis entrar em mérito. Eu analisei um princípio constitucional, que é da igualdade. Todos são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Mas o desembargador está dentro das atividades dele, né? Mas eu espero que julguem logo os mandados de segurança, são 3, aliás, né, que o IAPEM impetrou. Apesar de, aqui na vara, o recurso adequado é o agravo em execução, mas eles estão impetrando o mandado de segurança, né, está sendo recebido. Mas é isso, né, é do nosso cotidiano os recursos. Doutora, foi muito boa a conversa, eu agradeço muito, foi muito bom conhecê-la também, mas a gente está encerrando. Não sei se a senhora gostaria de dizer mais algumas palavras, alguma coisa? Quero apenas agradecer, né? Foi excelente a conversa. Eu adoro conversar com pessoas que têm um entendimento razoável, né? Que procuram se informar melhor, né? Para que a gente até não passe a discutir coisas que realmente não interessam, né? Foi muito boa a conversa e estou sempre à disposição para a população no que eu puder ajudar. Como eu já disse, sou acriana e eu quero o melhor para o meu estado. Acriana e concursada. E concursada. Pronto, é isso aí. Obrigado, doutora. Foi um prazer conhecê-la. Prazer é todo meu.